Eu vou-vos lançar exatamente o mesmo desafio que lancei no início da primeira sessão. Agora é um bocadinho diferente, que é, se eu primeiro vos perguntei o que é que vocês achavam que era isto dos serviços da nuvem, eu agora pergunto, depois daquilo que leram, o que é que vocês acham que são os serviços da nuvem? Podem começar todos a responder no chat. A Gabriela coloca aqui, são serviços de armazenamento. Muito bem, Gabriela. Ok. Só que não são só isso, não é, Gabriela? Pois a Gabriela emendou a mão e disse que são de trabalho e produtividade. Pedro respondeu, mais genéricos, temos os serviços de armazenamento. Depois temos um conjunto de aplicações também disponíveis, por exemplo, pela Google e pela Microsoft. Agora escreve, guardam informação. Pedro Marinho hoje concretizou e diz que temos folhas de cálculo, editores de texto, etc, etc. Cristina Alonso, a nuvem é uma tecnologia onde a gente pode partilhar conteúdos que ficam sempre disponíveis. Também é verdade. E a questão do ficar sempre disponíveis tem a ver com a ubiquidade da nuvem. A nuvem está em todo lado durante todo o tempo. Temos aqui nuvem. A Micaela é um serviço assente em N tecnologias, que são dados permanentemente disponíveis, copiados em vários sítios. De facto, a nuvem guarda várias cópias dos mesmos dados em sítios diferentes, exatamente para garantir que os dados estão sempre acessíveis e seguros. Isso depois traz outro tipo de problemas, traz os problemas da segurança, não é? Porque a intrusão pode ser feita num determinado servidor e esse servidor tem dados que, em princípio, nós não estávamos à espera, ou nós não contratámos esse serviço com esse fornecedor. Eu posso dizer que, por exemplo, um dos maiores providers da nuvem é uma empresa a que eu nunca comprei nada, se chama Amazon. O divertido disto é que nós estamos a armazenar na Google e os servidores, por vezes, estão em sítios onde a proteção de dados não é respeitada. Deixa-me então esclarecer-vos aqui esta questão do que é que são os serviços na nuvem. Todos os serviços da Google estão, regra geral, associados a registros que estão na nuvem. Há poucos serviços da Google que não estão associados a isso. Por exemplo, o tradutor não está associado a isso. O tradutor são umas máquinas brutalmente potentes de inteligência artificial que eles têm e que ainda funcionam numa lógica web service em que tudo o que a gente põe lá para ser traduzido entra nessas máquinas e depois sai o resultado como se estivesse na nuvem. Agora, o nosso Gmail normalíssimo ou o nosso Yahoo já são serviços na nuvem, ou seja, já são serviços que não estão dependentes de um servidor central da companhia, neste caso da Google ou da Yahoo, e já estão distribuídos no mundo de forma a que garantam que vocês não perdem os vossos e-mails e que não há qualquer problema de acesso aos e-mails em qualquer sítio, a qualquer hora. Não é? Portanto, tudo aquilo que são serviços que têm que, de alguma forma, estar sempre disponíveis para nós, são serviços na nuvem. Por exemplo, alguns dos serviços que se pretendem também colocar na nuvem, a condução autónoma, vocês já ouviram falar nisso, não é? De ter os automóveis pilotados por inteligência artificial. Só é possível esse serviço se houver uma ligação com a qualidade à nuvem. É por isso que muitas das vezes vocês veem a notícia de que a tecnologia de condução dos automóveis, autonomamente, precisa do 5G. Não é? E precisa do 5G porquê? Porque a quantidade de dados que o automóvel precisa de transmitir para a nuvem, para poder ser controlado e para poder funcionar como deve ser, implica uma largura de banda que saturaria facilmente com as tecnologias do 3G e do 4G que existem. Ou seja, na realidade o 5G implica muito mais antenas, mais potentes e com raio de ação menor. Okay? Exatamente por causa da quantidade de dados que têm que ser transmitidos e processados praticamente em tempo real. Não se esqueçam que depois também há aqui uma questão de
o automóvel precisa de instruções em tempo real, porque senão, se ficar à espera das instruções, o que é que vocês acham que acontece? Era por dentro. claro. Pronto. E, portanto, ele tem uma grande... Atenção, os carros inteligentes têm dois tipos têm dois tipos de tecnologias associados. Para já tem a tecnologia que está inserida no computador central do próprio automóvel, não é? E depois tem toda a tecnologia de comunicações que implica o acesso à nuvem. Há ali sempre um casamento que tem que existir entre os dois sistemas, de maneira a conseguir que o carro processe toda a informação que necessita para ser conduzido. Vocês também já ouviram falar de uma coisa chamada... Pronto, já estou a desvendar o segredo. Já ouviram falar da internet das coisas, ou não? Não. Não. Sim, nunca ouvi tal coisa. Okay. Internet das coisas. O que é a internet das coisas? Alguns de vocês também já usam a internet das coisas. Por exemplo, quando vocês utilizam um software de uma aplicação para controlar a vossa corrida, por exemplo. Sim, sim. Corrida. Há muitos anos que eu uso. Esse tipo de equipamentos, hoje em dia, já funciona na nuvem, ou seja, ele já vai buscar informação e já coloca a informação na nuvem. Por exemplo, eu tenho a minha balança eletrónica que comprei na Decathlon. O meu peso é registado na nuvem. A balança diz ao meu telemóvel, está aqui, quanto é que eu peso, quanto é que é a massa gorda, quanto é que é a massa óssea, etc. A internet das coisas tem exatamente a ver com isso. Porquê? Porque a minha filha insiste em controlar o meu peso. E como ela não está fisicamente aqui em casa, ela vai aceder aos meus registros de peso na Holanda. Exatamente. E isto é o conceito internet das coisas. Estes serviços são tudo serviços na nuvem. Tudo aquilo que hoje em dia começam a ser as grandes ofertas em termos de aplicações, das chamadas apps, elas já não são desenhadas para guardar os dados no vosso telemóvel, mas sim para guardar os dados na nuvem. Essa tem sido uma grande diferença daquilo que eram as aplicações antigas para as aplicações novas. Inclusive, os próprios jogos, muitos dos jogos primordiais para os telemóveis e para os tablets, eram jogos que só funcionavam naquele ambiente do telemóvel ou do jogo. Isto logo no início dos tempos. E depois, rapidamente, como havia conectividade do telemóvel e dos tablets com a nuvem, começaram logo a aparecer produtos que vendiam a possibilidade de nós jogarmos com pessoas no outro lado do mundo. Hoje em dia, o gaming é um serviço na nuvem. Nós conseguimos jogar com outras pessoas através da nuvem. Está bem? Não quer dizer que o jogo e o motor do jogo não esteja num computador, algures, não é? E esse computador analisa a informação que nós lhe passamos e processa e depois dá a resposta. Mas a quantidade de dados que está gerada e que é necessário armazenar, ela é armazenada sempre na nuvem.